Vamos dar início ao debate sobre a importância de testar tecnologia. No painel temos Inês Serra Lopes, CNN Portugal, que será a moderadora, Rodolfo Gruner, diretor-geral do Observador, Ricardo Tomé, Head of Digital da Media Capital, Ignácio Roberts, New Partnerships da Google, Nelson Rodrigues, Co-Founder and Head of Service Media Web. Inês, por favor. Obrigada. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui convosco para ver se aprendo alguma coisa sobre tecnologia para os mídias. Portanto, se eu disser uma asneira, vocês corrigem, mas um de cada vez, está bem? Se faz favor. Bom, em primeiro lugar, ainda não há em Portugal tecnologia específica para mídia, ou há? Era para si. Era para o Rodolfo. Já está. Muito obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Se há tecnologia específica para mídia? Há. Temos aqui um representante da Google. Acho que quase todos nós usamos várias das soluções da Google. Enfim, ia falar no Google Analytics, não é propriamente específico de mídia, não é? Todos os sites usam. Temos o Google AdWords também, as plataformas de publicidade. Novamente, na verdade, não é específica de mídia. Portanto, sim, talvez em boa verdade, a resposta é não existe assim tanta coisa específica para mídia. Existem muitas ferramentas, muitas plataformas. Bom, estávamos a falar há pouco nos podcasts, que é agora a menina dos nossos olhos e um dos formatos que mais cresce. E nos podcasts, por exemplo, usamos uma plataforma que é específica para mídia, que é a Triton. Como é que se chamam os podcasts com vídeo? Ainda não têm nome ou são videocast? Videocast, Vcast, enfim, depois há um conjunto de terminologias. Oh, Rodolfo, passa ali o telefone ao Nelson, que eu acho que o Nelson tem coisas para dizer, está sempre com ar que... Diga lá. Já agora, boa tarde. Continuando a mesma pergunta, eu acho que coisas específicas dependem muito, mesmo porque dentro dos mídias também há muita variedade. E duas empresas diferentes podem comunicar de forma diferente, e acho que é importante, seria importante haver tecnologias específicas, mas na minha opinião também é importante olhar caso a caso e plataforma a plataforma tentar identificar diferenças competitivas que possam existir e criar essas plataformas de forma personalizada, de forma a que possam corresponder realmente às necessidades do utilizador do nicho para o qual estivermos a falar. Eu comecei por esta pergunta porque estou a preparar o lançamento de um jornal digital, só digital, e pedi orçamentos a colegas do Nelson. E tive orçamentos que oscilam entre os 15 mil e os 200 mil euros. E, portanto, fico assim um bocadinho perplexa. Será que a diferença é assim tão grande? E o que eles me dizem é que a diferença é basicamente se é preciso construir de raiz ou não. Por isso é que eu estava a perguntar, existe específico? Completamente. A grande diferença entre esses orçamentos há de ser mesmo porque algumas das empresas que estão a dar os orçamentos mais baratos devem estar a incluir no orçamento plataformas pré-feitas. Provavelmente um website em WordPress ou alguma outra tecnologia em que já tem tudo feito, se calhar até o design, se calhar até parte do design é com base num template, enquanto que a plataforma de 200 mil certamente tem algo mais, certamente tem algo feito à medida que possa ir mais de encontro às necessidades mesmo da empresa. Sim, diga Inácio. Não queria deixar de corrigir o Rudolf, ou lembrar que esqueceu algum produto do Google. São muitos, então nós mesmos esquecemos às vezes todos os produtos que nós temos, mas é um ponto importante que o Google, na nossa relação com o setor dos mídias, um dos pontos importantes é nós tentamos desenvolver exatamente produtos especificamente para os mídias. Se pensamos, há mais de 20 anos atrás, o Google lançou o Google Notícias, o Google News, que realmente é um agregador de notícias, é um produto para o utilizador final, mas que tem como
como objetivo o setor de notícias, mas também, desde então, também nas nossas relações com os mídias, sempre tentamos entender quais eram as necessidades e desenvolver produtos específicos que fossem contra essas necessidades. Por exemplo, o Subscribe with Google é uma ferramenta que facilita a assinatura por parte do utilizador, reduz a fricção, fazendo que o utilizador possa assinar a uma assinatura digital de um jornal em só alguns cliques, e também esse mesmo produto tem algumas funcionalidades para que o editor possa aumentar a interação com o leitor e aumentar a retenção desse assinante, que sabemos que é um desafio para os mídias. Outro exemplo é o Pinpoint, é uma ferramenta que lançamos há alguns anos, mas esse ano lançamos uma nova iteração desse produto com os novos avanços da inteligência artificial, que permite aos jornalistas, à redação, fazer uma análise de uma enorme quantidade de dados e de documentos para poder ajudá-los nas suas tarefas de trabalhos de jornalismo de investigação. Repita o nome. O Pinpoint. Tem um vídeo, um case study muito interessante, aliás, com um meio brasileiro que fez uma análise de uma enorme base de dados sobre o desmatamento na floresta amazônica para fazer um trabalho jornalístico sobre esse assunto. E, finalmente, também para fazer a conexão com outra pergunta sobre o site. Não posso comentar sobre os orçamentos, mas o Google, em parceria com a Automattic, que é a dona do WordPress, lançou há alguns anos o Newspack, que é uma versão de um CMS, especificamente para jornais locais e regionais, para que tenham justamente uma opção mais económica para... Pode considerar-se que Portugal, dada a sua dimensão, é local? É uma boa pergunta, acho que isso é o que talvez o Nelson estava dizendo também. Local regional, em termos de dimensão, realmente muda muito de um país a outro, e é um feedback que nós recebemos nos primeiros anos, quando lançávamos fundos de inovação, do Digital News Initiative, do Google News Initiative depois. O feedback que nós dizíamos é que, como empresa americana, lançávamos esses fundos com alguns critérios para empresas locais e regionais, com redações de 50 pessoas, que talvez em Portugal seja já um jornal nacional. Então, é importante, acho, ter em consideração essa realidade diferente que muda de país a país, com certeza. Passo o microfone ao Ricardo. Como é que está a Média Capital em termos de transição digital? Qual é o estado da arte? O que é que falta? Aliás, queria perguntar a todos qual é o estado da arte. O que é que acham de que ainda falta fazer para se dar uma verdadeira transição para o digital? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite e também pela excelente companhia aqui de painel. A transição digital nunca vai estar concluída, não é? Quer dizer, acho que quem tiver a ambição de colocar nos seus planos de que a transição digital tem que ter um términos, essa empresa terá um fim para breve. Portanto, nós vamos ter que nos habituar que a transição digital, eu diria que esta transição digital já está um bocadinho desatualizada, temos é que ter uma atualização tecnológica permanente. Acho que então já não se deve usar a expressão transição digital. Agora eu acho que usa o quê? Acho que é simples, ainda as pessoas vão percebendo-a, mas acho que no fundo temos que falar em atualização tecnológica, porque estarmos em 2024, a caminho de 25, a falar em transição digital, quando nós temos a internet que é lançada em dezembro de 1990, quando temos a explosão das redes sociais a partir, em Portugal especificamente, em 2008, 2009. Temos o negócio das subscrições, agora puxando aqui um bocadinho mais para o nosso lado, temos o streaming, temos os podcasts, quer dizer, eu acho que já todos sabemos que estamos num mundo que é omnicanal, que é também digital, mas é também offline, e portanto esta atualização permanente, que agora o que se fala é inteligência artificial, já falámos dos metaversos há 2 anos atrás, portanto, todas estas plataformas e tecnologias, como colocavas bem no início, nós
para quem vem desta área tecnológica, isto, na internet ou não, é um hábito. É igual. Nós sabemos que todos os anos teremos soluções, provavelmente, pegando aqui no teu caso, com menos custo, fazendo o mesmo ou melhor, e temos que as explorar e temos que as treinar. Aquilo que é difícil é a cultura da empresa, porque todos nós somos seres humanos e, naturalmente, habituamos-nos a ritmos, a processos, e de repente alguém que nos diz que há uma coisa melhor, mas que o processo é diferente, eu posso ter uma curva de adoção que pode ter um ritmo diferente do meu colega, e trabalhamos todos no mesmo departamento. E, portanto, é preciso conseguir mobilizar e encaminhar os vários ritmos e as várias competências, no sentido em que todos acabam por conseguir adotar estas ferramentas, mas sempre em função de um objetivo. E por vezes também o que acontece é que vemos um deslumbramento pela tecnologia, sem que ela esteja devidamente direcionada para o objetivo do negócio da empresa. Portanto, as duas coisas têm que estar bem entrelaçadas, para que de repente não estamos simplesmente obcecados com a transição tecnológica e de repente ou estamos a investir demasiado numa tecnologia que ainda não vai aportar valor à empresa, ou estamos já demasiado tardiamente a chegar e, portanto, vai-nos custar muito mais e vai ser um processo muito mais disruptivo, com impactos naturalmente nas pessoas. E que não dura muito tempo, não é? E que depois, por ser demasiado tardio, obriga a disrupções. O que é que eu estou a falar? Portanto, de repente é preciso trocar pessoas, ou é preciso fazer à força aquilo que podia ter sido feito com uma transição mais suave e com investimentos muito mais cautelosamente planeados, de maneira que vamos adotando a tecnologia e implementando-a no ritmo certo, para que tiremos o máximo partido dela, sem colocar a margem operacional da empresa em risco e, ao mesmo tempo, sem descurar uma coisa, que é, de facto, no final do dia são empresas, os acionistas querem a sua rentabilidade, e do outro lado temos clientes a quem prestamos um serviço, a quem entregamos conteúdos, e que também têm que estar na primeira linha das preocupações. Não vale a pena chegarmos a um utilizador e dizer que temos uma tecnologia que é fantástica e que agora dominamos-la, e ele olha para nós: eu só quero ver conteúdos na TV, desculpa, não me interessa essa tecnologia. Portanto, a tecnologia também tem que ser devidamente enquadrada no papel e no negócio e no propósito da empresa. Rodolfo, o Observador até agora foi o primeiro jornal criado especificamente para o online, nasceu no online. Mesmo assim, eu sinto um bocadinho que, mas eu sinto isso como jornalista, não é? Que não há uma filosofia específica de online. Ou seja, mas essa crítica não é tanto para o Observador, é mais para os outros jornais. O que me dá a ideia é que as empresas estão a transplantar os modelos de jornais tradicionais para online, mantendo as secções, aumentando enormemente o tamanho dos textos, que é uma coisa anti-online, não é? E, portanto, queria saber qual era a sua opinião sobre isso, e a dos outros também, se isso de facto existe ou se é só uma má percepção minha. Bom, eu não resisto a contar aqui duas pequenas histórias, antes de responder diretamente à pergunta, mas tem a ver com o tema da transição digital. Eu, antes de estar no Observador, estive 3 anos e meio na Média Capital, onde está agora o Ricardo, e lembro-me, estamos em 2010, lembro-me de 2010 de uma conversa que agora pode parecer meio esotérica, mas que decorreu na altura, que foi o processo de entrada da Cristina Ferreira e do Manuel Goxa no Facebook. Portanto, em 2010 o Facebook já existia, mas tinha só um par de anos. Estávamos muito no começo. Eu tinha acabado de entrar na empresa, vinha do mundo digital, não tanto da comunicação ou dos mídia, e parecia-me evidente que eles deviam estar no Facebook, mas havia uma certa resistência, porque não... as pessoas que veem o programa da manhã não são as mesmas pessoas que estão no Facebook, o que era já na altura uma presunção que não era totalmente correta, e a verdade é que eles avançaram, e hoje, enfim, não vale a pena explicar o impacto que a presença dos dois apresentadores tem nas redes sociais. Mais tarde, já na fase final, em 2014, lembro-me de uma outra discussão na área de informação que tinha a ver com o seguinte: no processo de preparação de uma redação para o Jornal da Noite, ao longo do dia, vão sendo produzidos peças de vídeo que depois vão ser usadas.
E a discussão que tínhamos na altura é, bom, mas se a peça de vídeo sobre um determinado acontecimento está disponível às 3 da tarde, por que não publicá-la logo no site? E não aguardar pelas 8, onde vai depois passar em televisão. E não, foi uma luta que eu perdi. Não sei se hoje, se calhar já não é bem assim, as coisas já mudaram entretanto, mas isso no fundo era uma coisa que acontecia também nos jornais. Portanto, sim, não podíamos queimar a notícia no online. Não podíamos queimar a notícia, mas depois quando aparecem porque projetos... isso era dá-lo aos outros, não é? Era dá-lo aos outros, mas depois quando aparecem projetos como o Observador, rapidamente isso deixa de fazer sentido, deixa de ser possível, porque se há sites que estão a dar a notícia e depois há jornais que também têm sites que estão a guardá-la para tentar manter um pouco a relevância da edição em papel do dia seguinte, enfim, vemos o imbróglio que é para quem está a tomar essas decisões no meio de uma redação, guarda, não guarda, publica, espera mais um bocadinho, a ver se alguém publica e publica depois, mas então se for 2 minutos depois já perdi a relevância. Pronto, eu acho que no caso do Observador a palavra transição digital não faz sentido porque nós nascemos digitais. Em muitos aspectos no Observador há coisas que são tradicionais do mundo dos jornais, como sempre foram, mas há muitas coisas que não são, que funcionam de uma forma mais digital, mais online. Enfim, Inês falou um pouco da lógica das secções. Não, mas eu estava a falar do início do Observador. Sim. E não de agora, porque sim. Agora com os podcasts e com os live chats e essas coisas todas já está completamente diferente, desde que a rádio abriu. Sim. E o Observador só tem 10 anos de vida e se formos ver como é que as coisas funcionam hoje, é de uma maneira bastante diferente do que foi no passado. A verdade é que a tecnologia coloca-nos, os avanços tecnológicos colocam-nos desafios tremendos, porque estamos constantemente a ser confrontados com a necessidade de nos adaptarmos, de mudarmos. Agora estamos num processo que é muito interessante. Nós sabemos o problema grande que existe com o afastamento dos segmentos mais jovens, enfim, dos formatos de informação e de mídia mais tradicionais, e estamos a procurar adaptar-nos também a isso. Um exemplo, nós temos o programa da rádio de manhã, o Contracorrente, que fica, bom, pode ser ouvido em direto e pode ser ouvido em diferido. E há pessoas que ouvem, pode parecer impossível, porque é um programa de 2 horas, quem é que vai ouvir aquilo às 8 da noite ou às 9? Mas ouvem, não muitas, mas ouvem. Mas, durante aquelas 2 horas há um conjunto de coisas que acontecem, de 2, 3, 5, 7, 8 minutos, e que nós simplesmente não estávamos a fazer nada, porque havia um trabalho enorme para pôr alguém a ouvir aquilo tudo, selecionar as partes, reformatar aquilo, e com a ajuda da tecnologia já estamos a começar a fazer isso. Portanto, já é possível ver o Zé Manuel Fernandes ou a Helena Matos em pequenos vídeos verticais no Instagram e de repente, até em casa, ouço os meus filhos a comentarem coisas que anteriormente não era possível, porque eles simplesmente não, infelizmente, apesar de eu lhes bater, eles não vão ao site do Observador ler notícias. Não se pode bater, porque... é politicamente incorreto. Não, era figurativo, não é verdadeiramente assim. Pois, eu sei porque na CNN também estão constantemente a pôr as próprias opiniões que eu dou online, que eu apanho um susto porque os meus filhos, eu vi a mãe na televisão, não no online. Ups. Também é verdade. Agora, há ainda uma grande resistência do material humano, dos jornalistas, sobretudo, relativamente à tecnologia, ou não? Para todos. Do nosso lado... Mas sobretudo, se calhar sobretudo para ele, que é o representante da tecnologia propriamente dita. Quer dizer, a Google também, não? Ainda há bocado foi dita aqui uma coisa que eu acho que é super verdade e está ligada a esta pergunta da resistência. A transição digital, como estávamos a falar, parece que é algo que acontece uma vez e para. E para reforçar o que tinhas partilhado, isto é está tudo a mudar tão rapidamente que as empresas e os mídias têm que estar constantemente a ser atualizados. Portanto, a resistência, se existe resistência à mudança, eu acho que ainda existe, principalmente se calhar nas empresas mais antigas ou nas empresas que ainda estejam menos atualizadas, ainda existe alguma resistência à mudança. Essa resistência tem que ser combatida porque vai ser... tem que ser algo contínuo. O ciclo hoje em dia de uma empresa, e qualquer empresa, não é só nos mídias, mas tem que ser de constante atualização. Temos estado constantemente a aprender tecnologias novas, a aprender formas novas de fazer o nosso trabalho.
de comunicar, de falar para as pessoas. Estamos agora, hoje em dia não se fala de outra coisa senão a inteligência artificial. Isto reforça também a mudança. Tipo, hoje em dia, uma empresa que estar atualizada e não pensar em utilizar a inteligência artificial para fazer mais rápido, seja o que for as tarefas, no mundo jornalístico, se calhar conseguir ajudar a compor textos, conseguir ajudar a rever, a traduzir, a gerar ideias para conteúdos. E isto quer dizer que tem que estar tudo a adaptar, temos que estar a mudar aquilo que estávamos a fazer há uns anos atrás. Inácio, tenho a ideia de que a inteligência artificial ainda está a ser usada mais no backstage, quer dizer, do ponto de vista da análise do perfil dos clientes, dos utilizadores e etc. E, portanto, para dar informações à empresa e não para os utilizadores se servirem da inteligência artificial. Isso acha que vai continuar a ser assim ou não? Eu acho que quando falamos de inteligência artificial é importante lembrar que, embora agora estamos num período de grande hype, né, especialmente nos últimos 2 anos, sobre inteligência artificial generativa, é importante lembrar que inteligência artificial, afinal, existe há várias décadas e já está integrado em muitos produtos, não somente do Google, mas de várias empresas de tecnologia, para melhorar a experiência para o próprio utilizador. Agora, nessa fase atual de inteligência artificial, evidentemente, o Google e as empresas tecnológicas realmente são muito otimistas, são muito animados com o potencial dessa tecnologia, especialmente em termos de ganhos de eficiência nas empresas de mídia. Ao mesmo tempo, reconhecemos, evidentemente, que há muitas preocupações legítimas, muitas perguntas sobre a aplicação de alguma dessas tecnologias, que nós respeitamos e reconhecemos. Mas eu acho que, na nossa experiência de interação, voltando ao setor dos mídia, vemos muito apetite, muito interesse em experimentar com essas novas formas de tecnologia, reconhecendo, claro, os riscos e as perguntas que são levantadas constantemente, mas nós vemos muitíssimo interesse em experimentar, e é uma mistura de coisas. Acho que tem muito uma componente de processos internos, de tagging, de taxonomia, de organização de conteúdo, mas também de tradução, por exemplo, de transcrição de áudio para texto, e há ali um potencial enorme de poupar horas de trabalho em tarefas bastante chatas e liberar tempo para fazer as coisas que realmente interessam. Acho que isso é chave. Então, nós realmente somos bastante otimistas em termos de ver o quanto interesse há no setor de experimentar e testar essas tecnologias. Sempre, de novo, há que reconhecer que há empresas que estão em fases diferentes da trajetória digital. Hoje em dia, a maior parte, talvez pudesse ser para ti, porque tu representas um meio ou por outra uma empresa que tem ambos os meios. E a minha pergunta era, a maior parte dos jovens hoje em dia sai de casa e não compra televisão. Não tem televisão em casa, quando vão viver sozinhos. Será que o digital vai matar a televisão? Ora bem, na verdade, o que nós temos visto nos números é que são bastante mais resilientes do que alguma da percepção pública que vai sendo falada. Portanto, nos lares portugueses, continuamos a ter números da Marktest, sensivelmente 2.2 ecrãs por lar. Não é um número que está a cair vertiginosamente, pelo contrário, está bastante estabilizado. Pode surpreender, mas à data de hoje, e os números são frescos porque hoje nós tivemos reunião de acionistas e portanto fazemos sempre um ponto de situação de vários indicadores, o consumo de televisão até está a subir.
em Portugal, sim. Portanto, às vezes nós vivemos com esta percepção de que agora acabou tudo e está tudo no TikTok e a televisão já não, ninguém a vê, não é verdade? Portanto, os canais ninguém vê, não é verdade, eu sei, claro, eu estou a falar só dos jovens. Né? Mas não é verdade. Não. Por exemplo, isto surpreende muita gente, nós contactamos só no projeto do TV Reality, eu sei que ninguém vê o Big Brother, mas são... Ninguém confessa que vê. Ninguém confessa que vê. Ao contrário, a RTP2 todos dizem que vêm, e portanto nós temos 2 milhões de lares que por mês passam pelo canal, e temos cerca de 1 milhão de pessoas que passam pelo digital. Adivinhem quais os targets que veem o produto televisivo Big Brother? Todos. Qual o que mais consome? Os jovens. Quais os que mais consomem percentualmente dentro da sua classe social? A classe mais alta. Portanto, às vezes há estes mitos, não é? Que nós criamos. Mitos urbanos. Mitos urbanos. Portanto, os jovens veem. Nós temos dos maiores canais de TikTok a nível nacional. Temos o canal da TVI, que tem perto de 500 mil de pessoas, e o do Mais Futebol, outros 400 mil. Naturalmente, digamos assim, bom, mas que conteúdos apelam à audiência jovem do TikTok da TVI? Adivinhem. A Cristina, o Manel Luís Goxa e o Big Brother e boa parte da nossa informação. Portanto, e a mim ninguém me quer ver. Nós, enfim, eu não disse o canal da CNN, disse o canal da TVI. Acho que a televisão e os mídia, mas sobretudo a televisão e também a rádio, estes 2 meios têm uma capacidade que mais nenhum outro meio tem e é a qual os streamers estão a tentar lá chegar nos próximos 5 anos, que é a capacidade de sincronização social. Nós gostamos de ver as nossas séries, mas em algum momento queremos conseguir conversar com alguém sobre uma coisa que é comum. E a televisão e a rádio têm esse papel, conseguem ter esse papel, conseguem agregar e dizer há um tema, um assunto sobre o qual eu consigo aqui, à mesa do restaurante, na fila do supermercado, porque estamos os 2 à espera, ou numa conversa de família, conseguimos conversar sobre aquele jogo ou aquele programa ou o debate do orçamento do Estado ou o que for, porque de repente temos um ponto agregador. E esse elemento é um elemento que nos está nato enquanto espécie. Portanto, nós somos seres sociais, nós precisamos de nos agregar, comunicar sobre coisas que nos são a todos relevantes. Até os gamings têm chat, portanto. Exatamente, e quando vemos o streaming a fazer emissões em direto de espetáculos de comédia, hoje o Netflix anunciou, à semelhança da Amazon e da Apple, acabou de comprar para 3 anos os jogos da Liga da NFL para o período do Natal. A diretora de conteúdos acabou, a Head of Content do Netflix, acabou em cima disso dizer que vão continuar em linha, ou seja, vão à procura de conteúdos em direto, porque reconhecem, só faltou ela dizer que vão ter canais em direto, portanto já sabemos todos que eles vão ter mais dia menos dia. Aliás, nos Estados Unidos muitas destas plataformas, como a Disney, já têm, e portanto este poder não só do on-demand para cada um dos nichos, mas depois determinados eventos ou programas ou canais que agregam vários públicos é fundamental para jovens, para adultos ou para qualquer temática. Isto não tem a ver, eu acho, tanto com a idade, eu acho que isto é transversal. Agora para o Rodolfo, o Observador começou só online, mas depois passou a fazer algumas edições especiais, é certo, alguns números em papel impresso. Afinal, primeiro, qual foi o resultado em geral disso? E em segundo lugar, como é que o Rodolfo vê o futuro da imprensa em papel? Bom, nós de facto, logo no 2º ano, começámos por fazer inicialmente uma edição anual, uma espécie de best-of, que se mantém até hoje, um ano mais tarde começámos a fazer também uma edição trimestral da revista Lifestyle. Portanto, nós não optámos, e dificilmente o faremos, começar alguma vez a ter uma edição diária ou sequer semanal. Portanto, nós olhamos para os projetos de papel como projetos muito específicos, podemos lhe chamar de nicho, mas também de reforço da marca. Isto do digital é muito giro, mas a materialidade, a fisicalidade das marcas não se guarda. E portanto quando vamos a uma casa de um amigo e está lá a revista em cima da mesa, a pessoa pode agarrá-la, folheá-la, etc. E ela tem uma ótima qualidade,
by the way. Isso é um reforço da marca, estar num escaparate, e portanto nós olhamos para isso, mas não se pode dizer que seja uma componente fundamental da nossa estratégia e do crescimento, e muito honestamente acho muito difícil que alguma vez venhamos a apostar em ter formatos com periodicidades mais reduzidas, porque as tendências são muito claras nessa matéria. E quanto aos outros jornais? Quanto aos outros jornais, enfim, não gosto de ter um discurso fatalista, mas as tendências são o que são, portanto dá, sei lá, 10, 15 anos para cá, todos os anos. O ano passado, por acaso, foi um ano de alguma estabilidade, da queda não foi tão acentuada, mas, enfim, os números são muito fortes. A verdade é que qualquer um de nós, se for amanhã de manhã comprar um jornal diário, é praticamente impossível lermos qualquer coisa que não soubéssemos já. Portanto, dito isto, há nichos, pessoas de, sei lá, determinadas idades, ou determinadas características, ou determinadas zonas do país onde isso pode ainda fazer algum sentido para elas, mas se andarmos 20, 30 anos para a frente, é difícil imaginar uma vida interessante para os jornais diários. Agora, dito isto, eu acho que vai haver espaço para projetos de print, especialmente aqueles que não sejam diários, os semanais, sejam revistas, sejam jornais, para outro tipo de experiência de consumo, com mais profundidade. Eu hoje, enfim, acho que todos nós temos vidas muito ocupadas, eu já tenho 4 tabs abertas com artigos que me vão levar 20, 30 minutos a ler e que simplesmente não tive tempo para ler durante o dia. Não imprime os artigos? Não, há quem faça. Há quem faça. É um comportamento já um pouco raro, Inês, tenho que lhe dizer, mas há quem faça. É ver. Mas também se fala daqueles buzzwords que é o screen avoidance ou screen tiredness, ou seja o que for. Eu próprio sinto isso, quer dizer, passo o dia durante a semana a ver ecrãs, uns pequeninos, médios, grandes. É que os textos são muito grandes para ler no telefone, eu leio quase tudo no telefone. Sim, e chegamos ao fim de semana ou às férias e apetece-nos largar tudo e pegar num bom livro ou numa boa revista ou num bom jornal e estamos ali 2 ou 3 horas a folhear, quer dizer, é um prazer. Eu acho que é por aí. Acho que os projetos terão que se adaptar a serem realmente de uma qualidade excepcional, desde o papel à imagem, obviamente ao conteúdo, ao texto, para que as pessoas ainda assim vejam o valor. Agora, também lhe vou dizer uma coisa, nós, apesar de ser um projeto de nicho e não é propriamente um elemento fundamental da nossa estratégia, ao longo dos anos, as revistas de lifestyle, o preço inicial era 3,90 e neste momento vendemos a 7,90 e as vendas não baixaram. 7,90? Pois é, porque portanto, realmente são só menos compra pessoas, quem quer mesmo, mas quem quer mesmo e não se importa de pagar um pouco mais se o produto tiver qualidade. Agora para o Inácio. Inácio, a Google, as redes, não a Google só apenas, mas as redes sociais têm sido muito culpadas pelos jornais, pelos jornalistas da imprensa escrita, pela disseminação de fake news. Acha que essa tendência já está a diminuir? O que é que responde quando lhe dizem isso? Bom, tivemos um painel muito interessante sobre todo esse tema, então talvez eu possa adicionar justamente o ponto de vista do Google sobre esse ponto, que é um ponto fundamental para o Google e que levamos extremamente a sério. Talvez nem todo mundo saiba, mas a missão constatada do Google é organizar a informação global e tornar ela acessível e útil para os nossos utilizadores. E evidentemente que informação de qualidade é parte integral dessa missão e desinformação, fake news, misinformation são ameaças para essa missão. Então, o Google investe em várias formas para combater esse tipo de atividades nas nossas plataformas. O primeiro que destacaria é uma melhora constante dos nossos produtos, para facilitar a tarefa do próprio utilizador em identificar esse tipo de informação. Então, por exemplo, no último ano lançamos várias funcionalidades no motor de búsqueda que ajuda o utilizador a ter mais contexto sobre o autor, a fonte dessa notícia antes de clicar no link. Ou, por exemplo, com imagens também expandimos essa funcionalidade para imagens para que um utilizador, ao ver uma imagem no Google Search, possa clicar e ver o histórico dessa imagem quando ela foi indexada pelo Google pela primeira vez.
para entender se talvez essa imagem foi tirada fora de contexto, que é uma forma de desinformação muito comum. E manipulada também, não é? Ou manipulada por inteligência artificial. Então, por exemplo, o YouTube agora já requer que cada criador identifique um vídeo que foi criado ou alterado artificialmente. E outra forma é através de investimentos. Nós investimos grandes quantidades de dinheiro no combate à desinformação e o fazemos através de parceiros credíveis e oficiais. Por exemplo, em 2022, acredito, investimos 25 milhões de euros no Fundo Europeu de Informação e Mídia, o IMIF, que aliás foi o fundo que patrocinou o YoMedia, que acabamos de ver o projeto de literacia midiática. Depois, no ano seguinte, investimos 12 milhões de euros no IFCN, que é o International Fact Checking Network, a rede de verificação de factos, e foram eles, embora o Google colocou o dinheiro, foi o IFCN quem repartiu esses fundos em base aos próprios critérios, as entidades que fizeram a aplicação e receberam aplicações de entidades de todo o mundo. Em Portugal, acredito foi Prova dos Factos do Público e Viral Check do Polígrafo, que receberam verbas desse fundo do IFCN. E só esse ano anunciamos outro 1,5 milhão de fundos para a rede europeia de verificação de factos. E então é um investimento constante através de parcerias estratégicas. Acho que isso é o outro ponto que destacaria, a importância de fazer parcerias com o setor, porque acho que isso também foi destacado no painel anterior. A desinformação não é um problema que possa ser resolvido pelo Google sozinho ou qualquer plataforma. O setor da tecnologia tem que ser feito em combinação com o governo, com a sociedade civil, com o setor dos mídias. Então temos várias parcerias, inclusive aqui a nível nacional em Portugal, do qual estamos muito orgulhosos. Por exemplo, a Mídia Veritas, que era uma iniciativa da Associação Portuguesa de Imprensa, que o Google patrocinou, e também, por exemplo, há vários anos que patrocinamos também o P Superior, que é a iniciativa de literacia mediática do público para levar a literacia mediática às universidades e às faculdades. Então, isso é só para dar um pouco de contexto sobre o quanto o Google leva a sério essa questão, porque realmente vai em contra da nossa missão, que é um ecossistema de informação credível e de qualidade. Bom, eu tenho que partilhar convosco a minha visão sobre isso num instantinho, que é, eu acho que sempre existiram fake news, não havia uma forma de as disseminar tão depressa, não é? Portanto, para mim, a insistência no jornalismo profissional e em disseminação de notícias apenas feitas por jornalistas profissionais é a melhor maneira de combater esses boatos, porque na verdade não são notícias, são rumores. São rumores, mas como estão na internet, são lidos como notícias por algumas pessoas. Mas eu acho até que pelas pessoas mais velhas, mais do que pelas mais novas. Não sei se há algum estudo sobre isso. Inácio, tem algum estudo sobre isso? Sobre a idade das pessoas que consomem fake news e que acreditam nas fake news? Não que eu saiba, ou seja, não conheço, mas eu me surpreenderia se isso não é uma questão que afeta todas as demográficas, todas as cidades. Acho que é um pouco, talvez mesmo um estereótipo, que uma demografia ou outra esteja mais suscetível à desinformação. Acho que mas ao seu ponto da importância de destacar fontes de qualidade, então o jornalismo de qualidade, isso é essencial, o Google reconhece isso. É verdade que muitos produtos do Google são basados em recomendações algorítmicas, mas ao mesmo tempo temos produtos como o Google News Showcase, que tentam destacar de uma forma mais nos produtos artigos de fontes credíveis, com quem nós temos parcerias e quem nós pagamos para essa curadoria editorial. E também, por exemplo, durante grandes eventos globais, como a pandemia ou a guerra na Ucrânia, ou agora mais recentemente as várias eleições nacionais e regionais que estão acontecendo em vários países do mundo,
nos nossos produtos, no YouTube e no motor de busca, nós destacamos fontes oficiais de informação. Então, por exemplo, se um utilizador pesquisar no YouTube alguma coisa relacionada a eleições, das eleições europeias, parlamentares europeias, agora em junho, vão ver uma explicação oficial sobre como votar e links a páginas oficiais de entidades da União Europeia que explicam o processo e tudo mais. Então, acho que é um trabalho que tem várias vertentes e o Google está tentando atuar em todas elas. Há uns 30 anos atrás, quando começou a revolução digital, talvez tenha sido mais recente, mas pelo menos em 2010, 2005, sim, portanto não 30, mas um bocadinho menos, falava-se muito na impressão no momento de jornais. Isso, nos Estados Unidos, sobretudo, isso não foi para a frente, pois não, em país nenhum, não existe agora uma impressão on demand, para não? E como é muito novo, nem sequer se lembra disso ter sido hipótese. Eu vejo alguns paralelos. Eu trabalhei vários anos no Google Books, que é o lado da digitalização de livros do Google. Vejo alguns paralelos com isso, mas provavelmente tem também talvez mais diferenças do que paralelos. Mas eu sei que na publicação de livros há algum sucesso com esse printing on demand. Eu queria só concluir, se me permitires, ainda aqui. Há um investigador, jornalista, que é o Jonah Berger, que ele tem um livro fantástico em que responde um bocadinho sobre o tema da desinformação. E há uma frase comum, provavelmente aqui nas áreas tecnológicas ela é dita todos os dias, todos nós temos mais medo da estupidez humana do que da inteligência artificial. E, de facto, um dos problemas maiores são as emoções humanas. A razão número 1 pela qual a desinformação é facilmente disseminada é porque ela mexe com as emoções, e isso está provado cientificamente. Portanto, o Berger conseguiu escrever um livro em que ele demonstra, ao longo de 22 anos, a primeira razão para que alguém olhe para uma peça que não percebe, não quer perceber, nem se apercebeu que não é jornalística e a partilha, é porque ela mexe com as emoções da pessoa. Portanto, essas emoções têm que ser violentamente positivas ou violentamente negativas. Portanto, se algo nos deixa revoltados, existe uma fortíssima probabilidade para nós enviarmos aquilo para um grupo do WhatsApp, ou partilharmos no Facebook, ou colocarmos noutra rede social, ou enviarmos por e-mail. Do outro lado positivo, se é uma notícia que nos deixa eufóricos, iremos fazer a mesma coisa. A segunda razão é igualmente emocional. É quando encontramos algo que confirma uma crença. E, portanto, quando algo que nós vemos de imediato, lemos um título e dizemos, estás a ver, então eu ando a dizer isto há 20 anos. É o que eu digo. Toma lá no grupo do WhatsApp e de repente alguém vai abrir e dizer, epá, Ricardo, mas olha que eu abri, isto é um bocado duvidoso. Epá, tens razão, mas olha que eu nem abri. Epá, eu partilhei imediatamente. Onde é que a tecnologia aqui e a inteligência artificial, eu creio que tem um papel e vão ter um papel fundamental. Nós hoje já vemos soluções de IA a aplicarem-se aqui facilmente e, por exemplo, há padrões que são facilmente detectáveis pela IA. Um dos padrões que é óbvio nas fake news... os erros de grafia. Os erros, mas além dos erros que são, enfim, mais palpáveis, é a variabilidade do léxico. Uma peça escrita por uma máquina tem menos variabilidade, não só a nível gramatical, mas a variabilidade do sentido, para aquele sentido usarem-se várias palavras similares, é baixíssima e, portanto, esse é um dos padrões. Ora, será, acho eu, a curto prazo, muito fácil a Google, por exemplo, no seu Google Chrome, poder dar alertas a um utilizador que está a navegar e dizer, olha, provavelmente existe a possibilidade deste artigo que você está a ler, cuidado, porque ele pode não ter, pode não ser 100% fiável. E aqui entra uma componente que acho que nós, empresas de mídia, que estamos aqui duas, temos que continuar a pressionar estas empresas, que é de facto, como o Inácio dizia, quando eu vou ao Google News, eu quero ter notícias, eu quero ter o Observador e a Mídia Capital da CNN Portugal, não quero ter, senão, órgãos noticiosos que em Portugal estão registados na ERG. E aí voltamos também ao regulador. O regulador também tem que ser mais criterioso, porque não basta fazer um registro para garantir que, de facto, do outro lado estão jornalistas. Portanto, e de facto este é um papel que impacta e envolve vários agentes.
Acho que é muito injusto olharmos apenas para o lado da tecnologia e dizer, pá, estão lá 100 mil engenheiros naquela sede, eles que resolvam. Não vai ser resolvido, é impossível. Podem estar 100 mil ou 200 mil, não vai ser suficiente nunca. Portanto, temos que olhar também a montante e não apenas a jusante. E temos que perceber, a meio estão seres humanos. E esses seres humanos têm direito a informação verdadeira. E agora, a montante e a jusante, temos que trabalhar. E os seres humanos que gostam de jornais de papel estão tramados? Estão? São cada vez menos, mas portanto, temos que nos focar nos... Não, e depois estão a morrer, não é? Estão a morrer. Não, eu ainda sobre este tema, isto está a ser muito bem comportado. Posso dar uma canelada agora? Portanto, o Ignácio fez aqui a referência ao IFCN, o Observador é uma das entidades do IFCN em Portugal. Ainda não recebemos nenhum apoio do Google, mas vais a tempo ainda de corrigir isso. Em todo o caso, uma das coisas, portanto, nós produzimos em média 50 fact-checks dentro da redação por mês, com a insígnia fact-check, portanto tem sempre um ponteiro, errado, mais ou menos, ao verdadeiro. E a maior parte das coisas que apanhamos que nos levam a fazer um fact-check é nas redes sociais, não é? Então, como estávamos a perceber. E há um sentimento de frustração muito grande, e eu acho que aqui o Google e as outras grandes plataformas até podem ter um papel mais ativo, para além de todo o trabalho algorítmico e de engenharia que eles fazem, que é o seguinte: se nós apanhamos, vamos falar do Instagram, ainda não se falou do Instagram, uma coisa que é fake news e que está a ser disseminada e que nós sentimos, bom, é preciso alguém dizer que isto está errado, vamos produzir um artigo no Observador que vai ser publicado. Agora, a eficácia é, não vou dizer nula, porque isso também seria exagerado, nula, mas é em cada 100 pessoas que viram aquela fake news no Instagram, quantas é que vão à CNN ou ao Polígrafo ou ao Observador? Há sempre a possibilidade de denunciar as notícias falsas. Não é? Mas a eficácia disso é muito baixa. E, na verdade... Eu faço. Sim, mas qual é a eficácia no final? Por cada 100 pessoas, quer dizer, não vai ter um grande efeito. Eu acho que aquilo que podia ser dramaticamente diferente era se nós conseguíssemos ir, estou a falar no Instagram, mas pode ser no YouTube ou noutro sítio, e tivéssemos a capacidade, enquanto mídia, de assinalar aquele conteúdo como sendo falso. Obviamente tínhamos de estar credenciados para isso, e imediatamente por baixo pôr a respectiva análise de fact-checking daquilo. Sim, a autoria de quem faz o fact-checking. Melhor do que apagar aqueles conteúdos é deixá-los lá estar e mostrar às pessoas que é falso e porque é que é falso. As pessoas, as pessoas não são assim tão inteligentes. Pois não, Inácio, tem que se tirar. Eu acho que tem que se, Rodolfo, eu acho que tem que se apagar. Sobre esse ponto, acho que, desde o ponto de vista do Google, pelo menos a nossa postura é a importância de retirar o conteúdo imediatamente. E só para dar um pouco de contexto, falamos de redes sociais, então no Google o mais relevante é o YouTube, evidentemente, mas só para dar um contexto sobre o tamanho do problema, em 2023 o YouTube retirou 25 mil vídeos que violavam nossas políticas de desinformação. Tá? Isso, evidentemente, sobre os bilhões e bilhões de horas de vídeo que são subidos no YouTube, mas também monitoramos quantas visualizações esses vídeos que foram retirados geraram antes de ser retirados. E no quarto trimestre, nos últimos 3 meses do ano passado, 2023, isso representou 0,11%, 0,12% das visualizações. Então, sobre cada 10 mil visualizações de um vídeo que viola as nossas políticas de desinformação, desculpa, sobre 10 mil visualizações, só 11 foram de vídeos que violavam nossas políticas de desinformação. Então, acho que é importante retirar, com certeza, mas também reconhecemos a importância dessa questão, que é um problema tecnológico bastante complexo, de ter um tag, por exemplo, para artigos que são de comprovadores de fact-checking oficiais. O Google lançou o Fact Check Explorer, que é uma ferramenta que permite aos utilizadores explorarem, colocar um link ou uma imagem, qualquer coisa, e ver se há Mas isso significa que o utilizador tem que ir para esse Fact Check Explorer, tem que saber dessa existência. O ideal seria realmente que fosse assinalado dentro dos nossos produtos de alguma forma. É o que começamos a fazer e começamos a experimentar e testar. Vocês, por acaso, tramaram bem tramada, porque as minhas perguntas eram todas sobre transição digital e vocês começaram logo por dizer no início
que a transição digital já tinha sido feita, que já não existia. Portanto, o resto das perguntas sobre transição digital eu vou levar para fazer aos meus filhos. Pode ser que eles ainda não saibam que a transição digital já acabou. Deixa-me falar com o Nelson Rodrigues para lhe perguntar se, na verdade, a transição digital, para quem trabalha no digital, não nas empresas de mídia, como é que está a ser o esforço de trabalho e quais são os clientes que aparecem e o que é que lhes pedem? Okay. Eu acho que essa transição começa por as pessoas ou por estas empresas a perceberem que têm que ser empresas digitais. Ou seja, se a transição, se parte da transição for vista como uma transição, ou seja, eu agora vou investir em fazer um site melhor, ou vou investir em publicar, criar um meio diferente digital, mas se for visto como um período, algo que vai ser feito durante um momento e que depois vai continuar igual, voltamos ao ponto que falámos há um bocado, em que a evolução é contínua e é preciso com essa transição digital ser vista como uma transição que não acaba. Uma transição para o digital e que precisa de ser evoluída, precisa de ser analisada diariamente, ou seja, estas empresas têm que validar o seu digital diariamente, identificar pormenores de melhoria, identificar formas novas de optimizar o processo, quer seja interno de criação de conteúdos, quer seja depois externo para chegar a mais pessoas. E este mindset é que acho que é importante ou seja, ter um mindset de constante atualização em vez de ser algo pontual para uma transição e que depois acaba. Muito obrigada a todos. Eu peço desculpa, mas como não trouxe relógio, já excedi em muito tempo que tínhamos e, portanto, obrigada. Boa sorte para as vossas empresas todas e para o digital.